Ora, sejam muito bem-vindos de volta ao podcast do Barreto. Tiago, está tudo bem por aí? Está Pá, o tudo, nosso. meu. Pois, aqui estamos a ser, mas bem, isso não interessa agora. Bernardo, estás um bocado diferente. Se calhar o fundo a conduzir com a gravata, mas bem apanhado. Bem apanhado. Contudo, não é vermelho que vamos falar hoje. Hoje é mais para tons de verde. Hoje é mais tons de verde. Vamos falar nada mais, nada menos de The Green Knight, o filme que está agora disponível nas salas de cinema. É realizado pelo David Lowery e tem entre vários atores, dois nomes que se destacam, se calhar para vocês aí desse lado também é mais fácil reconhecer, que é o Dave Patel e a Alicia Vikander. Pronto, que realmente sobressaem-se e podemos considerar como personagem principal, principalmente o Dave Patel, obviamente, que interpreta o papel de Gawain, é? Como é que ele dizia? Era Gawain? Como é que ele dizia? Gawain. Ele tinha uma pronúncia interessante, é É, Gawain. Gawain é o nome do personagem, mas eles têm uma pronúncia um bocado própria. Mas o que interessa aqui é a nossa pronúncia. Porque nós é que vamos falar sobre o filme e não um filme sobre nós. Talvez um dia tenhamos um filme que fale sobre nós, mas até aí o que nós pedimos é às pessoas para subscreverem aqui o canal e assim estão sempre atentas ao nosso novo conteúdo, que vai sendo sempre interessante e podem tirar daqui umas boas, não só recomendações, mas como ideias para ir ao cinema, para ouvirem no carro, na sala, ou então para lerem certas páginas. Tudo um pouco. Vamos, se calhar, depois uns cozinhados, mas isso mais à frente. Bem, não interessa. Vou começar por ti, Tiago. Estás aqui tão pertinho de mim. O que é que tu achaste deste The Green Knight? o que é que eu achei sobre este Sim, o filme? que é que tu achaste? Ahm, Só, eu só um achei. pormenor. Eu não vou dizer a sinopse porque isto é um bocado confuso. O filme Sim, sim, tem muito que se tranquilo, diga. Vamos tranquilo. imaginem uma lenda de alguém que corta a cabeça a uma criatura meio mística, que por acaso é verde, e depois empreende uma jornada de 2 horas e tal. Pronto, é isto que acontece. Mas o interessante é que nós vamos falar agora aqui e vocês depois vão percebendo. Se querem perceber mais, vão ver o filme ou esperem pela segunda parte. Tiago. Como em todas as observações, quer minhas, quer vossas, não se podem retirar tanto frases do contexto. Portanto, não o façam com o que eu vou fazer agora, com o que eu vou dizer agora. O que eu acho sobre este filme é que é quase sempre pretencioso demais ao longo da sua jornada, ao longo da sua narrativa. Eu acho que o filme quer ser muito e grande, desmedidamente, e acaba por não ser muito coeso como um todo. Porque quer misturar géneros de uma forma exacerbada, quer contar tudo, tem dentro de si. Estava aqui a falar em off com o Bernardo sobre o Álvaro de Campos, parece que quem tentou criar este filme estava dentro de si numa aura de Álvaro de Campos, porque era tentar transmitir tudo de todas as maneiras e feitios e muitas vezes sem uma ligação muito lógica, na minha opinião. Há certas coisas no filme que fazem com que este The Green Knight seja um bocadinho para encher chouriços, muito sinceramente, em termos de mensagem, porque eu acho que tem a sua beleza, de facto, na minha opinião, em termos técnicos, muito mais do que em termos de argumento. Porque em argumento, na minha opinião, perde-se completamente na sua mensagem. Porque lá está, quer ser muito grande e acaba por não o conseguir porque não é um filme humilde e não é um filme focado. Achas que Pronto. se perde em si um bocado? Sim, sem dúvida, porque Perde-se na sua isto, ambição. sim, sem dúvida, é uma ambição desmedida de querer ser cool e intelectual e inteligente, só que mistura momentos e timings narrativos ao ponto de tu não perceberes qual é que é a lógica da mensagem que se quer transmitir. E isso distancia o espectador, na minha opinião, em alguns momentos. Porque há naturalmente certos momentos que, através dos diálogos, que são extremamente ricos neste filme, que aí sim o filme consegue caminhar para a frente
mas, na minha opinião até, este filme, curiosamente, resulta melhor como, portanto, do ponto de vista do humor, do que propriamente do ponto de vista dramático. Na minha modesta opinião. O que também, na minha opinião, isto se considera uma crítica, porque o filme deveria, na minha opinião, ter sido dramaticamente mais consistente, sobretudo numa personagem em concreto. Na nossa personagem principal, no Gawain, que, a meu ver, falta-lhe uma densidade psicológica muito grande. Eu acho que temos aqui uma personagem muito oca, na minha opinião. Uma personagem que não tem a personalidade suficiente para a jornada que está, a jornada em termos de sofrimento e intelectual e tudo mais, mas acima de tudo sofrimento por tudo aquilo que está a atravessar, que não se conseguiu transpor para o filme. E as personagens secundárias deste filme têm uma riqueza muito maior do que a nossa personagem principal, curiosamente. E claro que as personagens secundárias terem uma riqueza muito grande é muito bom, mas a partir do momento em que tu tens um motivo narrativo que adensa a nossa personagem principal e que tu não consegues ficar convencido com isso e quase que precisas de ir buscar às personagens secundárias um bocadinho de riqueza que ele não te está a dar, acho que o filme está a pecar. Pronto, mas de uma maneira geral é isto. É um filme, a meu ver, muito rico em termos técnicos, em termos de diálogos profundos e que tem uma matéria muito, por vezes também densa demais e que se perde um bocadinho, mas que dá perfeitamente para embelezar a obra per si. Agora, em alturas um bocadinho mais mortas em termos narrativos, eu penso que o filme não é bem falta de originalidade, é mesmo falta de humildade narrativa. Ou seja, quer ser demasiado pretencioso e juntar tudo sem grande foco. O Bernardo falou aqui há tempos de foco. Este filme, para mim, podia ser bem mais focado e arriscar muito menos e ser muito mais assertivo. Pronto, e fico-me por aqui. Bernardo, não fujas. Vais beber água, mas não fujas. Isto é muito engraçado. Isto é muito engraçado. Como deves calcular, agora quero ouvir a tua declaração, apesar disto ser muito engraçado, não é? Porque já houve aqui umas discussões após a visualização do filme. Pronto, e obviamente, Tiago, Exato. como deves calcular, é interessante o que tu disseste, porque pronto, também alguns desses argumentos saltaram aqui à baila na altura, mas Eu até estava a pensar que eu tinha ido completamente contra o que vocês falaram, mas já me sinto melhor. depende, umas coisas sim, outras coisas não, é isso que agora vamos Exato, afirmar. Exato, é engraçado porque, pronto, como nós vimos os dois, Diogo, o filme no cinema e depois tivemos tempo e tempo a digeri-lo, é algo que nós não costumamos fazer. Em termos do podcast, nós gostamos de ir a frio, sem conhecer as opiniões uns dos outros, mas como estávamos os dois, acabámos por ceder à tentação e logo Equipa. o The Green Knight... Fomos em equipa. Exato, e logo o The Green Knight, que tem tanto para digerir e que me fez tão bem conversar sobre o filme, porque acho que é um filme que quanto mais eu penso sobre ele, mais gosto. É na minha opinião, um filme brilhante. É uma aventura medieval que se revela aos poucos ser uma história de amadurecimento pessoal. É ótimo, de um ponto de vista estético e temático, de maneiras diferentes, mas que se complementam. Acho que a direção de fotografia é muito ambiciosa. Ambiciosa é aqui uma palavra que eu utilizo no filme de uma forma positiva e não negativa, como estavas a referir, Tiago. Acho que tem imensa profundidade e faz, por exemplo, algo engraçado, que é, muitas vezes nos filmes medievais nós vemos as florestas como algo até amistoso e os castelos que, apesar da falta de condição de higiene, até têm um ar da sua graça. O filme está all in no desagradável. As florestas são hostis, os castelos não são locais propriamente acolhedores e o filme
lá está, revela uma credibilidade em termos de atmosfera medieval que acho que está em plena sintonia com os temas mais desagradáveis da obra. Mas já lá vou. Porquê? Porque queria falar um bocadinho mais na fotografia, que evoca na sua magnitude e na sua contemplação autores como o Andrei Tarkovsky, que é algo que, sim, sem dúvida, na sua contemporaneidade, ou nos dias que correm no cinema, é algo que não se vê com muita frequência. E acho que o The Green Knight consegue, apesar de ter um ritmo por vezes demasiado vagaroso, falo de uma forma mais rica do que pobre. E, portanto, aqui também destacar essa parte. Por outro lado, também a iluminação está extremamente credível para a época. Ou seja, é uma iluminação. Por vezes, nós nem sequer conseguimos ver bem as caras das personagens porque elas não estão suficientemente bem iluminadas. O que é de propósito na altura, não é? Era a luz da vela e a luz natural. Pronto. E acho que esse pormenor da luz ter determinados focos e de não ser expansiva, e a luz do fogo, claro. Pronto, estava a esquecer-me que é utilizada aqui apenas ocasionalmente. Aqui, lá está, não, é um filme, nota-se que estamos mesmo no espaço, não há grandes adereços, nem grande embelezamento da época, e isso é algo que cai que nem uma luva a este filme. Por exemplo, nós analisámos o In the Name of the Rose com o Sean Connery recentemente, e evoca, este ainda consegue ser mais tenebroso na sua atmosfera, mas o In the Name of the Rose também está a par e passo com essas qualidades. Era muito puro. Sim. Por outro lado, eu concordo com o que tu disseste, Tiago, em relação ao protagonista ser pouco denso, e acho que se o filme tem algo a apontar é precisamente essa falta de carne no primeiro ato do nosso protagonista, e isso inflige alguns golpes ao longo da narrativa. Não sentimos tanta jornada por causa disso, mas acho que é um apontamento que é compensado não só por esta parte estética, mas depois também por toda uma parte temática, porque a estética, a contemplação, o deslumbre e os sentimentos mistos de terror e fantasia e música que evoca um estado onírico. Nós parece que estamos por vezes dentro de um sonho, dentro da cabeça do nosso protagonista. É tudo muito bem trabalhado. E faz sobressair os temas do filme, que são, por exemplo, a dignidade face à morte e o caráter inexorável do tempo, do facto de sermos todos exatamente, de termos todos o mesmo destino. Sim. O facto de termos de enfrentar as consequências das nossas ações. A morte, mas acima de tudo também as consequências das nossas ações. Porque o nosso protagonista começa com determinadas características e vem colher os frutos dessas características no futuro, no seu futuro. E nesse aspecto eu acho que o The Green Knight é um excelente companheiro do The Seventh Seal, do Ingmar Bergman, porque também retrata com semelhanças as características mais inevitáveis da morte, e acaba também com o seu ritmo ser algo meditativo, e tem pormenores, nomeadamente que vamos falar depois em spoiler, que faz com que a narrativa tenha várias alternativas, ou seja, o filme mostra-nos diversos cenários do que é que podia acontecer e depois aquilo que realmente acontece em termos narrativos. Ou seja, não é um filme que deve ser levado à letra. Se for interpretado à letra, perde a sua coesão, perde qualquer tipo de lógica, mas se for interpretado
como eu acredito que o filme deve ser interpretado, que é como um conjunto de metáforas, um conjunto de momentos cinematográficos perspicazes que jogam com o tempo e com a montagem, lá está o tal estado onírico, que é depois suportado com as características fantásticas da narrativa. Acho que conseguimos tirar ilações muito, muito interessantes, muito únicas, muito características, aqui de um realizador que fez a Ghost Story, que é também um excelente filme, em 2017, se não estou em erro, e que também é um filme que remonta para o metafísico, para a meditação do luto, e então aqui o David Lowery a ir ao encontro, e é um cineasta muito interessante porque tem também filmes para trás que estão completamente demarcados desta estética e destes temas, mas que aqui, de facto, consegue uma obra única e uma obra que, quanto mais eu penso sobre ela, voltando ao início da minha análise, quanto mais eu penso sobre ela, mais gosto do filme. Portanto, tenho que deixar aqui um forte aplauso. Apesar de, lá está, não ser perfeito. Tem aqui um par de falhas e umas delas foram enunciadas pelo Tiago. Ok. Muito bem. Não tens mais nada para dizer, Bernardo? Tenho, mas é em spoilers. Exato. Ora bem, coisa boa disto tudo. Como eu já vos ouvi aos dois e as vossas intervenções foram bastante amplas, o lado bom é que eu só tenho de dizer sim ou não. Ou tipo, concordo, não concordo. É isto que é giro. Pois, é B Mas isto é assim. Vamos lá ver. Eu, como espectador em sala de cinema, portanto, é um filme que claramente tem que ser visto em sala de cinema, quando não for possível, pronto. Vejam se for parar a plataforma streaming, mas aconselho, enquanto está no cinema, a verem, porque aí está, como o Bernardo falou muito bem, a questão atmosférica, a própria questão de todo o cenário, toda a envolvência, a banda sonora, portanto, esses sentidos, falando nos sentidos, não é? Porque, no fundo, o cinema, sendo a arte mais completa, é a arte mais completa por isso mesmo, por essa ambição que tem a provocar todos os nossos sentidos, e o Green Knight, nesse aspecto, nessa vertente, portanto, mais que tu focaste aqui, Bernardo, concordamos, já sabemos que concordamos os dois, realmente é uma obra muito, muito boa, funciona muito bem, a fotografia realmente é algo espetacular. Achei piada ou tu teres mencionado o Tarkovsky, aqui eu diria que a certas alturas consegue ser, o The Green Knight consegue ter toques de Tarkovsky no que é o prolongamento de certas ações, com às vezes o trabalho de câmara a ser algo experimental e a ter momentos que me fez lembrar um bocado algo tipo Tenet, de Christopher Nolan, sem aquela ficção, mas pronto, foi aquele comentário de brincadeira, aqueles loops, né? aquelas mudanças às vezes um bocado repentinas no cenário, ou dentro do mesmo cenário, mas a focar outra coisa. E achei interessante nesse aspecto, portanto, é uma obra que realmente é audaz, e é audaz de uma forma muito positiva. Contudo, é um filme que realmente necessita desse tempo. Precisa de tempo para crescer em nós, e eu afirmo já que é um filme que eu vou querer ver outra vez, porque tenho a certeza que irei interpretar certas coisas de outra forma ou de uma forma mais clara. Portanto, não é o eu não ter estado atento ao filme, mas há coisas, se calhar, que me escaparam um bocado. E como tu falas também, ou o que tu mencionaste, Bernardo, a questão das metáforas. É um filme que fala muito pelas metáforas, porque realmente, noutro sentido, não tem bons diálogos, mas não, o filme não é muito claro em si. Portanto, não é aquele tipo de filme em que passa-se algo ou é dito alguma coisa e aquilo é in your face, ou quer dizer aquilo. Não. Às vezes são ações que até podem ser silenciosas, que ditam uma mensagem ou que fazem parte de uma linha de pensamento de toda a envolvência da obra. E o que é que acontece agora aqui, a chegar-me um bocadinho mais para o Tiago? Isso às vezes torna-se um bocado confuso. Não consigo negar isso. Tu, Bernardo, o que apontaste de, se calhar, menos bom foi a tal falta de necessidade do nosso personagem principal. Sim, também senti um bocado isso. Parece que, sendo que tu estás a acompanhar a jornada dele, que é uma jornada muito, muito pessoal, tendo um bocado aquela componente da ficção,
Mas a tal questão das escolhas, portanto aqui diria mesmo que a palavra-chave é a escolha que tu fazes na tua vida e o que é que isso envolve, não só para ti, mas para os que estão à tua volta. O filme, a querer ser tão ambicioso, agora voltando ao que tu disseste, Tiago, às vezes perde-se um bocado. E, portanto, às vezes também eu acredito que em certos momentos não chega a ser muito, muito bom tecnicamente, mas depois realmente tem algo que não é fácil, portanto, eu não iria dizer que é básico, mas é essencial. O filme não cumpre assim tão bem. É para mim o calcanhar daqueles, realmente é essa falta de comunicação às vezes, portanto, a comunicação está lá, mas é uma comunicação às vezes difícil ou demasiado difícil de decifrar. Portanto, é óbvio que o artista, quando quer comunicar algo, nós podemos observar isso, por exemplo, a questão da pintura ou nas artes plásticas, às vezes nós como espectadores ou pessoas que querem interpretar aquelas obras, às vezes não entendemos a linguagem. Isso não E tem às que ser... vezes tens que olhar várias vezes para a obra para lá chegares, que é Isso precisamente o não, que tu tocaste. E isso não tem É que ser uma precisamente o que coisa tocaste. má, ou vamos lá ver uma Sem coisa, é dúvida. totalmente diferente vermos um filme sem querer rotular nada, mas é muito diferente ver um filme, por exemplo, do Spielberg, de ver um filme do Belatar ou mesmo do Tarkovsky que foi aqui mencionado, ou do Kurosawa, quer dizer, é diferente, são abordagens ao cinema diferente e podemos abordar certos temas de várias formas, portanto, onde eu quero chegar com isto tudo? Não quero estar a ser injusto com o filme, mas realmente eu acredito que a nível de comunicação, com toda essa grandiosidade técnica que existe e que é bem feita, depois em algo que é essencial, o filme peca um bocado. Não totalmente, Exatamente. mas peca. Portanto, em suma, é uma obra muito boa, mas podia ser excelente e não é. Há ali algumas coisas que realmente não correm muito bem e é nesse sentido que acredito que em certos momentos era um bocado, custava um bocado termos o nosso foco no filme. Pronto, portanto aí, nesses momentos, a parte técnica não era suficiente para suprimir certos déficits desse lado que eu atribuo ao argumento. Mas pronto, com isto, digo já a minha classificação, eu dou 3 estrelas, acredito que até numa próxima visualização consiga subir mais um bocado, mas consoante o que eu disse, o qual foi a minha experiência, eu dou 3 estrelas. Tiago, quanto é que tu dás? Eu vou dar a escadinha mais baixa das nossas classificações, vou dar 2,5 estrelas, porque acredito que o Bernardo vai estar um degrau acima de ti. Pois, talvez, Bernardo, confesso. Ontem não estava. Pois. Mas pensei e é um filme que lá está. Não é só mais um. Não é só mais Não, um filme. isso não. Acho que é um filme que daqui a 5 anos vamos falar dele, daqui a 10 anos vamos falar dele, e é um filme que a partir do momento em que tu começas a extrair significado dele, da sua experimentação, aquilo que faz com o rodar da câmara de 360 graus, em que nós estamos da esquerda para a direita a ver a nossa personagem num determinado estado e depois a câmara, tal como um relógio, começa a inverter o tempo, começa a andar da direita para a esquerda e o tempo começa a voltar à normalidade e encaramos a nossa personagem de uma maneira mais fresca, por assim dizer. A partir do momento em que começamos a extrair significado desses momentos e que eles já não nos confundem, mas sim faz-se luz, conseguimos olhar para a obra de uma forma em que a respeitamos mais. Ou seja, é arriscado, é um filme ambicioso, como já foi aqui dito várias vezes, e dessa ambição eu consegui extrair um prazer que não consigo na maior parte dos filmes. E por isso eu tenho que dar 3,5 estrelas ao filme, que lá está, não é perfeito, mas podia caminhar para um top 3 do ano se tivesse uns apontamentos mais afinados. Se calhar aqui concordamos os três que provavelmente daqui a um tempo iremos ver de novo o The Green Knight e se calhar até entre nós discutir se calhar não era bem isto, era aquilo, ou ter outra abordagem, outra visão Claro. sobre o que aconteceu. Mas pronto, visão sobre o que aconteceu é que vocês vão ter aí desse lado daqui a nada, porque vamos passar para spoilers. E antes disso,
volto a frisar, como vocês já sabem, digo sempre em todos os podcasts, eu e os meus colegas, estamos em todo lado, é a frase, e todo lado, desde que haja internet. Se não houver internet, há dados, portanto liguem os dados e podem aceder ao Google Podcast, ao Anchor, ao iTunes, ao Spotify e obviamente aqui no YouTube para ver e ouvir o nosso podcast. Portanto, malta, até já. Então, Tiago, está tudo aí, desse lado? Está tudo bem, sabes que... Vai-me buscar um croissant. Peraí, já estamos a gravar. Sabes que em gravação há a probabilidade de estás em cima de mim ou do lado direito. Exato, mas malta, we're back. We're back e vamos falar de cenas. Sem perder tempo. Bernardo, começo por ti. Cenas. Diz-me cenas. O que é que gostaste? Que cenas é que gostaste? Adorei várias cenas. Posso começar? A da roda, não é? Morto, vivo. Sim, essa é... Foi gira. Essa é a emblemático. transição... Foi o momento Tenet para mim, foi essa. Lá está. Essa é a transição de primeiro para segundo ato e marca-nos logo, em termos temáticos, o que é que o filme está a querer comunicar, ou uma das suas intenções, que é a questão de diferentes decisões na nossa vida levarem-nos para caminhos diferentes. Ok, isto não soou lá muito bem, mas vamos agora... Vou... Simplificando aqui esmiuçar Não. cada coisa. Não, mas Eu esmiuçando percebi o que muito. quiseste dizer e fez sentido. Esmiuçando muito mesmo. Se ele não tomasse uma certa decisão, não havia filme do Green Knight. Quer dizer, ou havia, era muito mais curto. Sim, e Era giro. isso, e onde é que nós vamos buscar depois esse elemento novo? É no final, quando ele decide não levar a machadada, quando ele se começa a acobardar e a retirar-se, quando ele toma essa decisão, vemos o que se passa com o reino e com o seu futuro, em que ele acaba decapitado à mesma, mas de uma forma muito mais triste, uma vida não concretizada, quer em termos amorosos, porque ele acaba por não ficar com a rapariga com quem realmente gosta, porque tem que tomar uma decisão em nome do reino, de ficar com alguém do status social semelhante, e depois em termos de governação, ele perde o castelo, perde guerras, e acaba por ter um destino Perde o filho, bastante sombrio. não é? Não me lembro. Sim. Também perde? Eu acho que ele É morto morre em batalha. Em batalha? Ok. Sim. Quando ele chega, a certa altura, quando ele já é mais velho, ele chega até o povo, os aldeias atiram até com algumas, ou deve ser frutas. Sim. E ele tem na mão uma coroazinha, não é mais, não é mais pequena, mas mais fina, que penso que era a do filho, precisamente. Não, Okay. mas ele chega, eu digo isto porque foi o que eu interpretei, ele chega a ir àquela parte, aquelas tendas, e o filho está, eu interpretei que aquela personagem fosse o filho está em dificuldade, e o filho acaba por morrer nos braços dele, não era o filho? Sim, eu penso que é exato. Eu só gostei do significado ou pormenor dele vir com a coroa dele. Sim. Mas sim, penso que é isso, nessa tenda, sim. O ponto de toda essa cena é demonstrar aquilo que seria se ele se tivesse acovardado naquele momento. E de onde é que eu acho que o filme peca? Essa cena é, para mim, brilhante, absolutamente estupenda, e só não tem um impacto que devia porque no primeiro ato nós não temos assim bases tão fortes daquilo que era a nossa personagem principal. Sabemos que ele é sobrinho do rei Arthur e sabemos que estamos a lidar com o mito, a mitologia, com a lenda do rei Arthur, mas não conhecemos assim tão bem o sobrinho. E sabemos já algumas características base e superficiais dele. E precisávamos passar ali mais 5 ou 10 minutos com ele, mesmo que o filme fosse mais longo, mas que tivesse mais carne, esse primeiro ato, de modo a conhecermos-lo melhor. Essa cena final seria 1000 vezes mais impactante. Já o é muito forte, é uma cena que depois remonta para
Sem o diálogos. tal 360, sem diálogos, que é o tal show don't tell que este filme faz muito bem. É uma das suas maiores qualidades. Só não tem um impacto fortíssimo podia mesmo causar arrepios, porque nós não sentimos tanto essa, ou pelo menos, claro, quando digo nós, estou a falar por mim, não senti esse peso da personagem, da densidade, do facto de ele ter chegado ao final da sua jornada e ter cometido aquela atitude. Esse peso devia de ser mais pronunciado e não o é. Mas em termos temáticos, acho que resulta em pleno, porque depois nós percebemos que essa cena era uma alternativa, mas a alternativa que vai acontecer é ele de facto estar lá e ser corajoso, enfrentar as suas ações e ter as devidas consequências, apesar daquilo ser um jogo. Portanto, mesmo nos jogos, as nossas ações têm valor e têm que ser correspondidas com as devidas consequências, e as consequências ali para restaurar um balanço, se assim podemos falar, no universo, em que ele há um ano atrás deu a machadada, um ano depois vai levar a machadada. E lá está, é tal consequência da imaturidade dos seus atos ter ser exposta um ano depois. E o filme, ao longo dessa jornada, lá está, consegue revelar os temas de uma forma, como tu, Tiago, gostas de dizer, sui generis. E aqui eu utilizo a expressão, não a utilizo muitas vezes, mas aqui acho que é altamente bem aplicada, porque não é nada banal, é sofisticado e não é imediato. Repara, a conversa que eu tive com o Diogo ontem também foi muito importante e foi ótima para digerir o filme. Acho que é um filme que nós não o podemos levar à letra, porque se o levamos à letra caímos em desgraça, porque o filme nem sequer está interessado nisso. O filme está a utilizar a linguagem cinematográfica, está a utilizar um determinado vocabulário para nos fazer sentir e para nos colocar em determinados cenários que o filme está a evocar, e não para vermos uma história em que a jornada do herói é plena e mais banal, contada de uma forma narrativamente mais banal. Portanto, acho que há cenas chaves. Aquela do 360, quando ele aparece morto e quando ele aparece vivo, até ali podia ter tomado a decisão. Bem, não vou, não tenho aqui hipótese de me safar. E o que é que acontecia? Morria ali, pronto. E o The Green Knight, depois começava os créditos. Written and directed by David Lowery. Pronto, já está. Ou então, ele tentava procurar ali uma saída e encontrou a espada e de facto conseguiu sair de lá. E tivemos o The Green Knight. E depois, no final, temos também esse retorno às duas possibilidades. Ou ele se acobarda, ou enfrenta as suas ações. São duas cenas que acho que estão aqui em sintonia e vão buscar, vão beber uma da outra. Há sempre uma relação. Portanto, no fundo, imaginemos, em certos momentos, o filme pode caminhar para duas direções. E quer caminho para uma, quer caminho para outra. Uma vai ser sempre consequência do outro lado, ou o que tu não vês, no fundo, também existe. É um bocado confuso, mas é o que eu sinto. O filme não deixa isso passar em vão. Ou penso que tenta não deixar isso passar em vão. Essa questão. Portanto, tu tens sempre uma outra possibilidade. Existe sempre outra forma de ver, outra forma de decidir, outra forma de viver. E isso tudo afetar também o que está à tua volta. Portanto, isso também é importante. Que às vezes eu penso que o filme poderia fazê-lo até de uma forma um bocadinho mais ambiciosa nesse sentido. É ambicioso em muitas outras coisas. Falo aqui não tanto quanto eu gostaria, mas tendo em conta que também o nosso personagem às vezes falta essa carne, como tu já mencionaste, Bernardo, mas é a tal questão dessa jornada toda do nosso personagem afetar o que está à sua volta. E nesse aspecto a personagem da Alicia Vikander é ela ter no fundo duas pessoas, ela no fundo é duas pessoas diferentes,
Não é duas mulheres importantes ou decisivas na vida do nosso personagem principal. Portanto, Ela é uma se calhar personagem até por aí pergunto-vos, fantástica. se calhar por aí, se essa própria personagem não poderia ter tido um bocadinho mais de peso ao longo desta narrativa, desta longa narrativa. Não acham que poderia... Ela, os diálogos que tem, os poucos diálogos que tem, são chave também para percebermos a dinâmica de que ele está numa missão à procura de aprovação e glória, porque ele começou por não ser ninguém, tinha só o título de sobrinho do rei Arthur, mas quando é convidado a ter um momento de glória, ele capitaliza nesse momento e sofre uma maldição, digamos assim. Não é uma maldição, é o seu ego incha. O seu ego incha. E ele, quando o ego está inchado, ele quer provar a todo custo que ao embarcar na missão, ele vai defender um ego que já está, que foi inchado naquele momento. Só que depois a personagem da Alicia Vikander, em termos de âncora emocional, é extremamente relevante porque várias vezes ela é que o confronta em diálogos como, por exemplo, mas a bondade não chega. É ela que o refere. Ou é a personagem do Joel Edgerton? Se calhar é a personagem do Joel Edgerton. Não, eu penso que é ela. Essel. Eu penso que é ela. Agora posso estar não quero ter a certeza, mas eu penso que é ela. Eu também penso que é ela. Mas ele também faz essa observação de... Então, ok, quando chegares ao The Green Knight, vais ser um homem novo. Vamos ter saudades do velho Gwen, como tom de provocação do género. E depois lá está, isso até que conversámos, Diogo, que também fez lembrar um pouco o Soul, que é quando chegamos àquele momento que pensamos que vai ser glorioso ou que vai ter um significado extra, que a vida vai mudar daí em diante, e na verdade aquele momento é só mais um. E depois quando ele está a confrontar o The Green Knight, ele próprio pergunta, então, e é só isto? Mas é só isto? Não vai acontecer nada, momento heróico? Não me vais deixar ir embora porque eu mostrei bravura em ter vindo até aqui, por exemplo? Sim. Não é só isto. E nesse aspecto, o que é que simboliza o The Green Knight? Já pensaram no que é que simboliza o próprio The Green Knight? Que aí, lá está, essa figura, na minha opinião, vai ao encontro. A morte, mas não é uma morte. Aqui o verde é a cor do musgo. O fim da nossa vida. É a cor do musgo. É a cor do que vem depois da deterioração. Sim, mas para haver deterioração tem de haver vida. Não é? Exato. Portanto, no fundo ele simboliza essas duas coisas. O The Green Knight, que tu disseste uma frase interessante, eu penso que isto é um aviso, vamos pôr assim, muito importante para quem for ver o The Green Knight. O The Green Knight, as pessoas não podem levar o título à letra quando estiverem na sala de cinema, porque o filme é muito mais complexo a nível de comunicação do que propriamente a tal questão da lenda do The Green Knight e vermos uma narrativa com um princípio, meio e fim clássico, um bocado à herói ou personagem fictícia da Disney. Não é nada disso. Não é nada disso que o filme tem o arco, e, portanto, mas subverte-o. Mas o arco faz muitos arcos dentro do próprio arco, digamos assim. Olha, eu digo-vos uma coisa. Só para concluir, Tiago, que é a questão do The Green Knight não significa propriamente nada, sinceramente. É a jornada dele, tudo o que está adjacente a ele é que significa. Entendes? O que eu bebi foi isso, não propriamente o personagem. Mas o meu attachment, mas o meu attachment ao personagem nesse aspecto não julga que isso é bom ou se é mau como espectador, ou a relação de espectador e obra cinematográfica. Essa ligação comigo quase não houve. E se calhar nisso eu penso que o Tiago sente um bocado como algo negativo. Não te conectares propriamente ao personagem. No caso do Green Knight, não senti como algo negativo, porque eu acho que é precisamente o que o espectador deve sentir para conseguir abraçar a obra ainda melhor. O desapego do Going? O desapego total, porque eu concordo com o que o Bernardo diz, no sentido em que ele representa a morte. E tal como ele representa a morte, o que ele propõe é um jogo. E no fundo, aquele jogo
no The Sim. Seven Seal. Tal como o jogo que ele propõe, a vida é um jogo de vida e de morte. E quando nós chegamos ao final da nossa vida, e é por isso que eu concordo com o que o Bernardo diz, nós todos fazemos esta pergunta: a minha vida teve significado? É só isto? Eu vou morrer para quê? Ou eu vivi para quê? É um bocadinho o que o nosso protagonista questiona, e sem dúvida que, em termos metafóricos, o filme é extremamente rico. O que eu acho é que a sua mensagem principal é muito dispersa em metáforas que estão muito completas, muito ricas e muito bem construídas, mas que, às mas vezes que não se unem. somadas, eu acho que este filme é menor do que a soma das partes. Aí está. E é um bocadinho a minha crítica que eu faço a este filme. Olha, acho que imortalizei de uma forma engraçada. Está ele Segundo ponto. Imortalizado. Segundo ponto. E este é um bocado mais em tom de brincadeira. Aquele momento inicial, aquele primeiro ato inicial, fez-me lembrar imenso Guerra dos Tronos. E é engraçado que o Green Knight tem umas parecenças muito grandes com o The Night King, se vocês forem a ver bem. Mas por acaso é muito Também engraçado. simboliza a morte, não é? Exatamente. Mas pronto, queria só deixar este comentário mais para ser engraçado. Uma coisa que eu gostava de levantar aqui. Sim. Bernardo, falaste na questão do xadrez, exatamente, do xadrez. Portanto, eu vi peões, eu vi um rei e uma rainha, eu vi um cavaleiro, eu vi torre, mas não vi nenhum bispo. Ou se calhar passou-me assim um bocado, ou o bispo não teve assim tanta importância. Nesse aspecto O bispo era a raposa. este último tema que eu levanto, sendo isto também um filme de Idade Média, onde a religião, ou o clero nessa altura, a igreja tinha muito poder, aqui é se calhar um bocadinho deixado de parte, ou vocês pensam que existem, dentro dessas tais metáforas, existem aqui valores religiosos que estão aqui bem empregos, ou o filme se calhar ignorou um bocadinho isso? Eu acho que não era o objetivo do filme. E bem, a meu ver. Sim, mas... Sim, é uma lenda, é uma interpretação da lenda. Lá está. O filme até caminha para algo mais ateísta do que propriamente vida para além da morte. Se bem que o nosso protagonista acredita que vai encontrar na glória e no final da sua jornada algo que ele depois, como a sua mãe não, a sua tia lhe diz, vais ter uma história para contar. Quando ele pergunta, ela lhe pergunta, conta-nos a história, ele diz, não tenho história. E ela diz, mas vais ter. Mas vais ter. Sim. E aquela história é que vale, não é a história depois quando ele morrer, o que está para lá vai ser sempre um reflexo daquilo que foi em vida. E, portanto, o filme, se coloca a parte religiosa, é reinterpretada para o misticismo, fantasia e caráter mais onírico. Portanto, eu acho que já aí há um caráter muito... não é filosófico, mas é... existencial. Mas é existencialista, sim. E a religião é aí sentida como... Quando estamos a falar de mortalidade, quando estamos a falar de temas como o fator devastador do tempo, a religião entra como aquele fator de há vida ou não depois da morte, e o filme não está interessado nessa vertente. Está mais interessado. Muito mais fatalista, sem dúvida. Sim. E muito de amadurecimento da nossa personagem. E isso é uma das questões mais inesperadas do filme, é de facto ele ser um filme coming of age no seio de uma aventura de proporções épicas no sentido imagético da palavra, não de grandes guerras ou de batalhas de sandálias e espadas. Sim. mas um filme que lá está, que tem uma
profundidade visual e um campo de visão. Pá, sabe trabalhar o terreno que está a filmar. E lá está. E há nessa exploração do território e da jornada da personagem algo de espiritual. Agora, lá está, para mim não o encaro como religioso, mas sim como espiritual, que é a palavra que abrange muito bem. Aqui algo maior do que a própria religião. Sim. Então, o bispo era um espírito. Vamos pôr as coisas assim. Eu queria... É a soma tá bem, do pode fantástico. Ser a soma do fantástico. Aceita a raposa. Pronto, e assim já temos um tabuleiro de xadrez bem montado. Uma raposa que fala, não é? Quer dizer, olha, no lugar do bispo, parece-me bem. Muito engraçada essa personagem. Para mim, acho que traz algo de interessante à narrativa, sinceramente. Mas eu também queria aqui destacar uma personagem que é interpretada pelo Barry Keoghan. É assim que se diz? Acho que é Barry que é o gajo do Sacred Deer, não é? É um que eu ator acho completa ascensão. É espetacular. Sem dúvida, é um ator espetacular e que ele tem uma presença incrível. Eu queria destacá-lo porque ele, nos poucos minutos que tem em cena, consegue trazer o diabo ali e consegue trazer inúmeros problemas e situações que eu acho que conseguem elevar a obra. E, sinceramente, acho que foi uma boa interpretação, mesmo pelos poucos minutos que teve em cena. Foi eficaz. Bem, mas olha, meus amigos, eficaz, são 3 recomendações à maneira. Digo eu. Com isto, quero ouvir o que é. E toda a gente quer ver e perceber o que é que vocês têm para recomendar. E eu sou o último. Não sou eu que estou a apresentar, eu sou o último a dizer. Tiaguinho, tens aí à mão a recomendação? Tem. Então, chuta. Tem à mão e na mão Chuta vem com a mais mão. qualquer coisa. Olha, é mesmo de chutar, porque a minha recomendação é o filme The Old Man and the Gun, que é escrito e realizado pelo mesmo realizador da obra do filme que analisamos hoje, e que pronto, o enredo baseia-se num assaltante na história real. Isto é uma biografia do Forrest Gump, não, estou a brincar, não é Gump, do Forrest Tucker, que é um assaltante muito famoso e que aqui neste filme é interpretado pelo Robert Redford, salvo erro, no seu último filme. Era isso que eu ia questionar. Acho que sim. tens razão. É a despedida dele. Sim, também o Casey Affleck também participa no filme e temos aqui uma história muito de um cariz muito próprio, aqui com o Robert Redford com uma interpretação tal como ele sabe fazer, uma interpretação muito digna, muito profunda, num filme que tem um argumento muito sólido, conseguindo fazer coexistir a comédia com o crime, que eu acho que quando resulta transforma a experiência numa experiência muito rica para o espectador. E neste caso temos aqui um filme que eu acho que é muito, muito sólido por parte do realizador, do David Lowery, escrito e realizado por ele. Portanto, fica Muito aqui a bem. recomendação. E fica muito bem. Imortalizada. Exatamente. Tal a carreira do Robert Redford, precisamente. Bernardo, o que é que tens para nós? O que é que eu tenho? Tenho aqui um pequeno filme de terror britânico. Um curta-metragem? Não é uma curta-metragem. É pequeno porque a nossa protagonista é uma menina de 10 anos. Ok. Então, e também é pequeno porque tem zero popularidade e também é por isso que eu estou cá para levantar os filmes menos populares. E o filme chama-se Martyrs Lane. É um filme de 2021, escrito e realizado por uma senhora chamada Ruth Platt. E ela faz aqui com o Martyrs Lane, que não é mais que uma história sobre uma jovem de 10 anos que à noite recebe visitas de uma rapariga que lhe é semelhante. E essa rapariga vai deixando algumas peças
de um puzzle familiar que está em construção, ou de construção, depende da forma como olhamos. E com esta fábula que evoca o cinema mais rústico do cineasta Guillermo del Toro, a questão do fantástico e do macabro em consonância com o pozinhos de encanto, de história, de fábula. É um tom muito preciso que aqui a cineasta consegue atingir e que acaba por colmatar, ou colmatar não, acaba por consumar um filme que não é mais do que uma história assombrada, altamente bem executada, com aspectos dramáticos que nos recordam o quão pouco tempo às vezes a vida dura, infelizmente, para algumas pessoas, e o impacto que isso tem em todos nós e a forma como esse impacto às vezes é reprimido e que leva a desgostos brutais, no pior sentido das palavras. Mas é um pequeno grande filme, Martyrs Lane, em termos de suspense horror deste ano. É um highlight, principalmente por não ter ouvido falar muito dele. Portanto, acho que sim, é uma recomendação forte. E também é pequeno porque tem só 1h36, por isso é bastante apetecível. Ótimo, não é? Não é? Ótimo. É um mimo. É um miminho. Vê-se bem, sem stress, tem um salto ao outro. Quer dizer, stress deve ter um bocadinho. É, aqueles jumpscares com classe. Atenção, com classe. Não são baratos, não são de todo baratos, nem é um filme que necessita deles para resultar. É muito mais a construção do suspense, a construção da história e esse tom que é muito característico do cinema do Del Toro, que é muito difícil de atingir e que aqui a cineasta consegue em pleno. Muito bem. Muito bem. Assim sendo, não recomendo nada porque as vossas recomendações são muito boas, portanto, acabamos por aqui. Ou vocês querem mesmo que eu recomendo? Até amanhã. Eu gostava que dissesse aí qualquer coisa. Qualquer coisa. Pronto. Malta, até amanhã. Pronto, está bem, eu digo. Amanhã não, até porque não isto vou já, espera. Eu sou rápido. Serei rápido. Eu vou recomendar algo também de 2021, bastante recente, uma produção da Apple TV Plus e que foi um sucesso na última edição do Festival de Sundance, e falo de Coda. Coda, não o último álbum dos Led Zeppelin, também é muito bom, já após morte do John Bonham, mas falo sim de Coda, traduzido para Child of Deaf Adults. E porquê este título? De forma assim muito rápida, temos a nossa personagem principal, que é interpretada pela Emilia Jones, e a personagem é a Ruby Rossi, e a família Rossi, portanto, ela tem um irmão mais velho e um pai e uma mãe, sendo que o pai e o irmão trabalham na pesca e ela também os ajuda. São pescadores e eles são todos surdos, menos a Ruby. Portanto, a Ruby depois entra numas aulas de canto, tem, portanto, o contexto escolar, e realmente percebemos que a Ruby tem um dom especial, mas que realmente o filme depois evoca muito o que é a questão do altruísmo e até que ponto é que nós estamos dispostos a sacrificar o nosso bem e de que forma é que o nós querermos crescer por vezes afeta e de que maneira os que nos são mais próximos, neste caso era a família dela, a família Rossi, que são uma família bastante fechada. Porquê? Por causa do problema da comunicação. Ou seja, o filme é o Sound of Metal ao contrário. Caraças, porquê é que tu te adiantas a dizer o que eu vou dizer? Eu disse precisamente isso ao Bernardo ontem. Bernardo, este gajo tem escutas no meu carro ou alguma coisa. Foi exatamente o que eu disse ontem. Está fresco. Epá, não, sabes que... Isto é um Sound of Metal ao contrário. Sabes que isso. Que eu sou o gajo que tenta sempre fazer os trocadilhos, por isso não podia deixar. Portanto, se fizerem Tu se calhar, assim, pouco, não me digas que ele me vai roubar a piada, dizia, olha, não falas, Tiago, não falas. Só era o Lebowski, tu és o The Guy, não é o Jeff Bridges.
E as melhores pela Jeff Bridges que ele está recuperado de um linfoma ou de um cancro, portanto também acho que Mas então concordas? concordo, sim, exatamente. O Coda, depois está, dramaticamente é excepcional e, portanto, com base neste argumento, o Coda é um filme que consegue explorar ao máximo o que é estas questões da comunicação e de que forma é que isso pode afetar inúmeras coisas no nosso dia a dia e na forma como nos relacionamos uns com os outros. Portanto, é verdade que estes gadgets são um tema de conversa e debatemos muito do que é realmente a nossa falta de comunicação e ligação uns com os outros devido aos telemóveis, mas há outros problemas, existem outros problemas. Esta é uma situação muito específica. Se não me engano, isto já foi também adaptado ao teatro, portanto, acho que também existe uma peça teatral, mas não quero ter total certeza, não quero dar 100% de certeza sobre isso, mas sem dúvida uma grande recomendação. Coda e é realizada pela Cian Heather. E com isto, meus caros amigos, caros espectadores, relembro de novo, subscrevam o canal, ativem o sininho, porque assim faz uns barulhos interessantes quando tivermos um vídeo novo. E da minha parte e dos meus colegas, bye bye, adiós, hasta la vista, babies Até para a e semana, malta. bobbies e... Tchauzinho.